Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui comigo tá tudo bem. Eu estou aqui hoje para fazer mais um vídeo para o meu canal de um assunto assim bem interessante, bem relevante, que é o Ser Javé. Eu vou falar um pouco dele para quem não conhece nada da revelação cósmica, porque muitas pessoas me perguntam, né, várias coisas assim, quando tem as lives lá no programa do Flávio, e o que é, quem é Javé, o que é um arconte, o que é um demiurgo, enfim, essas coisas. Então hoje eu vou falar, vão ser vídeos assim em partes, porque eu vou gravando de 15 em 15 minutos, né? E vai acontecer dessa forma, assim, quando eu perceber que tá dando tempo, daí eu paro e vai para uma segunda parte, certo, pessoal? Então vamos lá. Tudo que eu for falar aqui é baseado no trabalho da revelação cósmica que está sendo feito por Jean-Val Elam. Um trabalho incrível que, assim, talvez no futuro as pessoas consigam dar o verdadeiro valor que esse trabalho que está sendo feito agora tenha. Mas talvez a gente ainda não esteja completamente prontos, né, para ter todo o entendimento de tudo que está sendo revelado ali. São coisas muito fortes, são verdades, vamos dizer assim, que nós humanos temos muita dificuldade para lidar. Então, eu vou dizer para vocês, assim como eu já dei o meu testemunho, né, que não está sendo fácil para mim também. Portanto, eu digo assim para vocês, assistam, pesquisem, busquem informações, mas não levem tudo ao pé da letra, porque o próprio escritor, né, que ele é médium, Rogério, ele sempre diz assim, você pegue isso como uma informação para ser pesquisada, uma semente plantada e que você vai buscar mais, como se fosse um quebra-cabeça que você vai complementando. Então, assim, eu não estou aqui para dizer isso é uma verdade. Não. Eu vou dizer, esta é uma grande possibilidade de ser verdade, mas existe também a possibilidade de não ser verdade. É exatamente assim que funciona. Então, nós, seres humanos que vivemos aqui na 3D, que a gente fala, né? Nós trabalhamos com os nossos 5 sentidos. Então, aquilo que nós conseguimos perceber pelos nossos 5 sentidos, a gente atesta como verdade. Só que, infelizmente, para nós, né, existem muitas coisas que os nossos 5 sentidos não conseguem perceber, mas que não é porque nós não os percebemos, tais coisas, que essas coisas não existem. Correto, pessoal? Então, assim, partindo desse princípio, né, existe muita coisa, assim como no passado, os seres humanos, por exemplo, nas navegações, eles acreditavam que a Terra era plana, que existiam monstros, né, dentro dos oceanos que iam devorar os navios inteiros. Então, por quê? Porque aquilo era desconhecido para eles. Então, eles foram navegando com aqueles barcos arcaicos para hoje, né? Mas eles foram navegando e foram descobrindo que a Terra não era plana como uma pizza, que eles não iam cair num abismo, que aqueles monstros que iriam devorar o navio inteiro não existiam. Enfim, as coisas foram acontecendo conforme a maturidade da humanidade, né? Para ter o entendimento daquilo que estava acontecendo. Então é assim, a primeira parte da revelação cósmica aconteceu com o início do Espiritismo, né? Tudo aquilo que foi revelado para aquelas pessoas que na Europa de 1800 e pouco estavam fazendo testes com as mesas girantes, enfim. Allan Kardec era um professor na época e acabou tendo contato com as pessoas que faziam esses experimentos e foi convidado a participar deles e mais tarde a escrever
todo aquele material que era recebido através das reuniões mediúnicas. Então, pessoal, esse trabalho que está sendo feito agora é uma complementação daquele que foi feito lá por Allan Kardec, que os espíritos não criaram uma religião, mas infelizmente o espiritismo acabou virando uma religião, né? Então, hoje eu continuo assistindo as lives do Divaldo, tenho o maior respeito por Divaldo, por Chico Xavier, são meus mentores, são meus mestres, mas me incomodava aquela questão de o Livro dos Espíritos ter que ser seguido como se fosse uma Bíblia, porque eu penso assim, o tempo vai passando e as coisas vão mudando, as informações vão mudando e coisas precisam ser atualizadas. Então, esse livro que os espíritas seguem ao pé da letra, ele tem continuação, porque aquilo que foi falado para os seres da época, né? Se fosse falado para eles aquilo que hoje o Rogério está falando, né? O Jean Vauelan está falando, as pessoas não teriam entendimento. Para nós, hoje, já está muito difícil. Então, para as pessoas que naquela época não acreditavam na existência do espírito, acreditavam que nós somos só essa matéria, só essa existência aqui terrena, que dirá se falasse coisas do nível que está sendo dito, revelado agora pelo Jean Vauelan. Então, assim, hoje está sendo feita uma atualização do Livro dos Espíritos, porque os espíritos voltaram a fazer contato, né, com o Rogério, e sabendo dele estar fazendo essa revelação cósmica em vários níveis, né, e está sendo feita uma atualização. Muitas informações que naquela época as pessoas não tinham condição de absorver, agora estão sendo dadas. Então, este vídeo que eu estou gravando é para falar justamente para as pessoas que não têm informação nenhuma sobre a revelação cósmica, certo, pessoal? Então, assim, quando a gente chega aqui no planeta Terra, né, que a gente nasce, é como se a gente tivesse entrado num filme do cinema que já começou e a gente tenta entender aquele contexto, né, do que está acontecendo, e a gente sai do cinema antes do final do filme. O que é? A gente nasce e a gente morre sem saber o básico, né? Da onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Então, são coisas que para mim, que sou filósofa, né, professora de filosofia, isso sempre me intrigou muito e eu nunca consegui aceitar as respostas simples que me davam, né? Eu sou de família católica, fui católica, depois passei para estudos por vários outros contextos religiosos, depois estudei hinduísmo e budismo, porque eu fiz Hatha Yoga, e aqui em Curitiba é uma faculdade muito boa, né, na faculdade espírita, para me tornar professora, né, profissional, então eu tive que estudar os livros mais importantes do hinduísmo, do budismo. Então eu estudei toda a história, né, de seres que aconteceu muito antes do contexto da Bíblia, que a gente acredita assim, que parece que quando a gente vai estudar a história da humanidade, tudo começou ali, naquela época. E quando você estuda o budismo e o hinduísmo, você percebe que a história da humanidade é muito mais antiga, que existem muito mais coisas e coisas muito importantes que ninguém diz para nós. Se nós não formos atrás e pesquisar, ninguém vai nos dizer. Então, assim, depois que eu comecei a pesquisar e a estudar esses livros do Rogério, da Revelação Cósmica, muita coisa começou a fazer sentido para mim. Então, ele explica muito sobre as mitologias,
muita coisa que é ensinado para nós nas escolas, na história da humanidade, como mitologia, são peças de um quebra-cabeça da história da humanidade aqui nesse planeta. Então, quem gostar desse assunto, eu indico muito que comece a assistir as lives do Rogério, comprem os livros dele, tem o IEEA também, que é um canal um canal fechado, onde a pessoa pode se inscrever e fazer parte de estudos mais profundos ainda. Mas hoje eu estou aqui para falar para quem não tem conhecimento ou tem pouco conhecimento sobre a revelação cósmica. Então, vamos partir do princípio que nós acreditamos que o Deus bíblico, eu sempre acreditei, que o Deus bíblico era o Deus criador de todas as coisas. Certo, pessoal? Mas, conforme eu fui pesquisando, conforme eu fui tendo entendimento, eu pude perceber que não. Que nós vivemos dentro de um contexto onde existe uma situação que foi toda armada para que nós acreditássemos nisso. Mas que, na verdade, não é bem assim a história. Então, eu vou parar agora o vídeo, pessoal, que está chegando no tempo, né? E já começo a gravar o próximo, tá certo?